Então coloca aí, Glaucia. O Mistério do Caderninho Preto, de Ruth Rocha. Emília era uma garota muito parecida com a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pois era espevitada, mandona e queria sempre que a palavra dela prevalecesse em tudo. Emília tinha um sonho e um desejo de escrever uma história. Emília convida seu melhor amigo Pedro para ir para sua casa, no quartinho dos fundos, utilizando uma velha máquina de escrever, para começar a tal e tão sonhada história. Porém, Emília citava nos seus comentários que ela queria dar um nome de um livro que já existia. E Pedro não concordava, pois dizia que isso era plágio. Assim, começam a discutir entre si o que iriam falar para começar a história. E Pedro sugere para Emília que a história deveria começar pelo começo. Conversa vai, conversa vem, discussão vai, discussão vem, ideias vão, ideias vêm. Emília resolveu começar o mistério da sua história contando um fato acontecido na sua escola, o Colégio Carlos Estevam. Nessa escola, havia um professor muito sisudo, com um ar meio que diabólico, que não tirava um paletó por nada. Nesse paletó, o nome dele era Professor Batista, mais conhecido popularmente entre os alunos por Professor Fadigas. E o Professor Fadigas tinha um misterioso caderninho no bolso do paletó que a todo momento ele anotava e anotava. Então, Emília e Pedro resolvem começar essa história utilizando esse enredo. O que havia de tão misterioso no caderninho preto do Professor Fadigas? É muito resumido o que eu for contar. Não tem problema. Enfim, eles ficaram pensando em várias ideias, mas parecia que nenhuma estava boa o suficiente. Então, eles começaram a falar com mais colegas. Os colegas também estavam ajudando a terem mais ideias, assim, para conversarem melhor, para ter um livro bom, né? E não funcionou direito, as ideias pareciam boas, mas tinha alguma coisa, assim. Não é errada, mas continuando. Aí... Poxa, parei, calma aí. Eu tô nervosa. Fique calma. Essa coisa errada que ela fala seria: uma ideia foi arrumar uma namorada falsa, uma namorada fictícia, para a namorada ia ter como chegar lá e tirar o caderninho preto do professor do bolso paletó. Só que daí eles não concordam. Por quê? Porque achavam que não era certo, né? Envolver uma outra pessoa. Tá. Exato. Aí eles começam a pensar, até que foi o Pedro, se eu não me engano, teve a ideia de vigiar a sala dos professores. Muito bem, tá certinho. Enquanto eles vigiavam, eles começaram a ter mais ideias, porque eles viam os professores e eles começaram a descobrir fofocas, entre aspas, dos professores. E isso foi acrescentando cada vez mais ideias, só que nada estava muito bom. E eles começaram a reparar mais no caderninho do professor e falaram: se a gente pegar esse caderninho, a gente vai ter mais ideia para o nosso livro. Então, eles ficaram olhando, assim, especialmente o professor Batista. Só que ele não tirava do paletó o caderno dele. E, bom, passou um tempo e, se eu não me engano, teve, o diretor chegou lá e com o professor Batista e falou: quem foi que roubou o caderninho preto do professor Batista? E ninguém respondeu. Todo mundo ficou em choque, só que a Maria Emília ficou louca. Ela falou:
o quê? Como assim? Roubaram o caderninho preto do professor? E porque ela queria aquele caderno e ela não estava entendendo como roubar aquele caderno. E o Pedro gostava muito de investigar. Então ele e Maria Emília começaram a investigar. Até que Laurinha, que era uma colega deles, recebeu uma carta, uma ameaça, falando pra ela fazer os exercícios de física pra tal pessoa. Só que a carta, ela tava recortada com um jornal, uns pedacinhos de jornal. Então ela abriu a carta e viu que estava escrito para ela fazer o exercício de física e deixar debaixo da escada. Se ela não fizesse isso, o que ia acontecer é que essa pessoa ia contar para os pais dela o que ela tinha feito há um tempo atrás. Posso continuar? Pode continuar, tá indo muito bem. Então, Essa já merece a nota máxima, tá? Enfim, aí, bom, Laurinha fez a prova, só que a Laurinha não era muito inteligente, né? A pessoa não foi tão inteligente. Ela, de jeito feito, foi lá, colocou o negócio, o exercício debaixo da escada e pronto. Aí teve meio que uma festa lá. E, bom, eles foram lá, não sei se é festa ou baile, alguma coisa assim. Mas os casais que eram pra estar juntos, eles perceberam que estavam separados. Eles estranharam aquilo, especialmente o Pedro, porque o Pedro era muito observador. E uma pessoa que era pra ganhar aquele campeonato não ganhou. E o Pedro estranhou aquilo. Até que eles começaram a ligar os pontos e o Pedro falou, tem alguma coisa errada aí. Talvez esse sequestrador, porque ele logo associou a pessoa que mandou a carta pra Laurinha, deve ter sido a pessoa que roubou também o caderninho preto do professor Batista. Só isso. Que tava tudo trocado. Enfim. Peraí. Bom, tava na festa, tava tudo trocado. O Pedro começou a desconfiar. Até que... Calma aí. No dia depois da festa. Eles foram depois embora da festa. E Pedro começou a juntar as pecinhas. E ele falou, bom, se essa pessoa que tá ameaçando a Laurinha, que fez ela roubar o caderninho preto do professor, essa pessoa também deve ter tirado a mesma nota que a Laurinha, porque na carta tava escrito que era pra ela fazer a prova pra essa pessoa. Então, deve ser a mesma nota. Então, eles foram lá. Pera um pouquinho só, vou fazer uma coisa. Mesmo para professor? Enfim, eles foram pra escola pra ver a nota dos alunos e ver qual nota batia com a da Laurinha. E eles viram que tinha um aluno lá que tirou 1,5. E a Laurinha também tinha tirado 1,5. E eles viram que, na verdade, essa pessoa era o Jonas. Bom, eles falaram pra Teca sobre isso. E a Teca falou assim, vamos lá na casa do Jonas. Eu sou boa com mães, então eu posso conversar com a mãe dele. E a gente tenta entrar no quarto pra ver se o caderninho tá lá e tudo. Então, eles foram pra casa do Jonas e conversaram lá com a mãe dele. O Jonas não tava em casa, então ainda bem, né? Bom, a Teca falou pra mãe do Jonas que, na verdade, a Teca tinha feito um trabalho e esqueceu o caderno lá em cima do quarto do Jonas. E ela tava precisando pegar o caderno, mas era rápido. Depois de enrolar um pouco a mãe do Jonas, a mãe do Jonas deixou eles entrarem, eles subiram e foram procurar por pistas, e inclusive pelo caderninho preto. Até que eles acharam o caderninho preto. Eles começaram a ler, também saíram lá da casa do Jonas, né, porque estavam demorando demais já. Eles começaram a ler e eles perceberam que naquele caderninho eram todas as anotações de tudo que acontecia na sala de aula. O Pedro e a Maria Emília aí se tocaram e falaram, espera, então, na verdade, o professor Batista quer escrever um livro e ele também quer ser um escritor, como a gente. E o Pedro, nossa, explodiu a cabeça dos dois e, bom, foi basicamente, isso daí já é o fim, praticamente. E o Pedro foi ver a Maria Emília pra ver como ela tava e ele perguntou, e aí, como tá o livro?